Policiais corruptos congelam ao ver a mendiga negra na fazenda do milionário barbeiro. A pequena cidade de Nova Esperança estava mergulhada em uma névoa inquietante. E o clima estava pesado como um pesadelo prestes a se revelar. O sol se punha, iluminando a luxuosa barbearia do milionário Arthur Ribeiro. Um homem carismático com um sorriso que podia convencer até mesmo o mais cético dos cidadãos. O barulho das máquinas de barbear parecia misturado com sussurros de segredos obscuros. As mesas de madeira escura e o acabamento de mármore refletiam o excesso de riqueza, enquanto a luz dourada lançava sombras que dançavam nos rostos dos clientes bem vestidos. Mas quando Rafael, um jovem detetive idealista, entrou por aquelas portas, uma sensação fria percorreu sua espinha. Ele sabia que aquela barbearia guardava segredos, e os murmúrios de um ativista dos direitos humanos morto colidiam com a realidade corrupta da polícia local. Uma barra de metal foi lançada à sua frente. E Rafael, durante a conversa, Clara começou a revelar traumas de sua infância. Cada palavra era acompanhada de um tremor, e Rafael mal conseguia conter as lágrimas. As injustiças que ela havia presenciado o fizeram questionar seu próprio idealismo, e a linha entre o bem e o mal começou a se dissipar. Enquanto isso, o cheiro de produtos importados da barbearia se misturava ao cheiro da rua, e a cafonice daquela vida glamurosa contrastava com a crueza da realidade que Clara contava. O telefone de Rafael vibrou em seu bolso, e ele sentiu o coração disparar. Era uma gravação que ele havia conseguido de um informante. As vozes na gravação eram inconfundíveis, e a ameaça de que essa evidência poderia destruir carreiras e expor a corrupção da polícia pairava no ar. Com um golpe, Clara pegou o telefone da mão dele. Este é o seu caminho para a verdade, mas também pode ser a sua ruína, disse ela, os olhos arregalados de medo. Rafael a encarou, sabendo que o que estava em jogo era muito maior de. O pânico tomou conta do seu estômago, e ele sentiu que o chão havia sido arrancado sob seus pés. Juntos, Rafael e Clara estavam numa corrida contra o tempo, tentando desvendar quem estava por trás daquela nova ameaça, enquanto a sombra do escândalo e da corrupção pairava sobre Nova Esperança. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No instante em que a figura encapuzada atravessou a sala, o tempo para. Clara ficou paralisada, os olhos arregalados. Rafael não tinha ideia de quem era o intruso. Mas uma coisa era certa. O perigo estava mais próximo do que ele imaginava. A figura misteriosa se aproximou, passos firmes e calculados. Um subproduto da tensão no ar. Então, subitamente, ele tirou o capuz, revelando um rosto que Rafael nunca esperaria ver ali. Era Eduardo, o chefe da polícia local. Uma onda de choque percorreu o corpo de Rafael. Eduardo, o que você está fazendo aqui? A incredulidade estampada no rosto do detetive era quase palpável. Rafael, você não sabe em que encrenca se meteu. Este lugar não é seguro para você, nem para ela. A última palavra referia-se a Clara, e seu olhar intenso fez a mulher tremer. O ambiente parecia não suportar a revelação.
As cabeças continuavam girando, a confusão se instalava. Eduardo, por outro lado, estava em modo de sobrevivência. A gravação. Rafael, você precisa se desfazer dela. É uma bomba, e se cair nas mãos erradas, pode causar uma explosão que vai abalar essa cidade. Ele parecia desesperado, como se estivesse adivinhando o que poderia acontecer a seguir. Um frio na espinha. Antes que Rafael pudesse pensar direito, um grupo de policiais entrou na barbearia, e o clima mudou de repente. Rafael começou a sentir um nó na garganta. Eduardo, você tá do lado deles? O amigo de anos agora parecia um traidor. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, e o que foi um momento de esperança rapidamente se transformou em um pesadelo. A barbearia, antes reluzente, se tornou uma armadilha. Não, você não entende, gritou Eduardo, sua voz se perdendo em meio ao tumulto. Eu fui forçado a isso. Eles têm algo sobre mim. A revelação fez Rafael parar. Um fio de humanidade ainda corria nas veias do chefe da polícia. Você não conhece o verdadeiro jogo que está sendo jogado aqui. Essa cidade está podre. Enquanto as palavras de Eduardo ecoavam, um pensamento aterrador cruzou a mente de Rafael. E se Clara soubesse mais? E se ela fosse parte disso tudo? Ele se virou para ela em busca de uma resposta, mas o olhar dela era de pura confusão. Clara, você está envolvida? Aquela pergunta quebrava a confiança. As feições dela estavam marcadas pela dor, e Rafael não sabia mais onde pisar. De repente, um disparo ecoou pela barbearia, cortando o céu de maneira implacável. As balas não escolhem lugar, e o pânico tomou conta. Eduardo saltou na frente de Clara, enquanto Rafael lutava para entender o que estava acontecendo. No meio da loucura, ele captou um movimento. A gravação ainda estava em sua mão, mas agora era um peso mortal. Ele sabia que descobrira algo que poderia abalar o sistema. Mas a que custo? Enquanto a confusão se espalhava, Rafael olhou para os olhos de Clara e viu a realidade crua. Os segredos estavam mais entrelaçados do que ele imaginava. Olhar a mulher que um dia buscou por justiça, agora parecia uma traição. Mal sabia ele que, ao invés de amigos, todos eram peças do mesmo tabuleiro. E o verdadeiro jogo estava apenas começando. Rafael estava paralisado. O disparo ecoou pela barbearia, e o pânico virou um maremoto. Clara gritou, mas o som se perdeu no caos. Tudo virou um borrão. Eduardo estava de pé, contra um canto, com a mão pressionando a ferida no peito, o sangue brotando entre os dedos. A expressão em seu rosto era uma mistura de dor e desespero. Rafael mal podia acreditar no que estava vendo. Eduardo, não! Sua voz saiu falha, quase um sussurro. O chefe da polícia deslizou para o chão, seu corpo pesado parecendo um fardo. Rafael se agachou, tentando controlar a confusão e a adrenalina. Clara também caiu ao lado dele, suas mãos tremendo enquanto tentava ajudar. O barulho das risadas e das máquinas de barbear havia desaparecido. Só restava o som ofegante de Eduardo. Rafael, a gravação. Fine. Você precisa queimar tudo. Ele falava com dificuldade, as palavras saindo em um fio de voz. Rafael olhou para o telefone em sua mão, a gravação pulsando como um coração. Mas a tensão crescia como uma tempestade, e ele não sabia se poderia confiar em qualquer um. Eduardo, quem fez isso? Por que você... As palavras eram cortadas. A sala estava cheia de espectadores atônitos, policiais e clientes. Ruth, a recepcionista, estava encostada na parede, a boca aberta, incrédula.
Os olhos dela refletiam a mesma confusão em todos ali presentes. Não podemos ficar aqui. Eles vêm. Eduardo olhou para Clara, com uma súplica nos olhos. Proteja o que há de mais importante. E então, ele fechou os olhos, um suspiro final escapando. O corpo dele ficou mole, e Rafael sentiu um frio na barriga. O ambiente se distorceu. O cheiro de sangue misturado ao perfume caro da barbearia era quase insuportável. Temos que sair daqui agora, gritou Clara, puxando Rafael pelo braço. Mas a verdade era que ela também estava muito confusa. Eu não sei quem são os eles. O que Eduardo sabe? Rafael queria perguntas e respostas, mas tudo o que sentia era uma tempestade de emoções. Antes que pudessem se movimentar, um grupo de policiais em peso invadiu a barbearia. Eles eram como uma onda de raiva e tirania. Uniformes azuis, fardas impecáveis. Mas a essência deles era uma mistura de culpa e corrupção. O que aconteceu aqui? A pergunta veio de um deles, um homem corpulento com um olhar gélido. No instante em que os policiais se aproximaram, Clara se lançou para frente, bloqueando a visão de Rafael. Não toquem nele! Seu olhar estava fixo, mas não havia um pingo de confiança na voz dela, como se toda a força dela estivesse focada em prontos para proteger Rafael. Uma sensação de alarme ecoou no fundo dele. Clara, deu mais. O que você sabe? O que Eduardo quis dizer sobre você ser importante? A palavra importante ecoou como um sino de alerta. Clara hesitou, a expressão dela se contorcendo. Eu não posso explicar agora. E nesse momento, algo incrível aconteceu. A porta da barbearia se abriu rapidamente e uma figura familiar surgiu. Era a prefeita da cidade, Ana Teixeira, com semblante grave. Desculpe o atraso. Eu estava um pouco atarefada, mas já cheguei. O que está acontecendo? O clima tornou-se imediatamente mais tenso. Os policiais congelaram e um sussurro percorreu a sala. Rafael percebeu que Clara estava tremendo e, em um gesto quase instintivo, segurou a mão dela. A prefeita se aproximou, seus olhos passando de Eduardo ao corpo caído para a confusão generalizada. O que aconteceu? Eduardo, acorde! E com isso, um som familiar de sirenes começou a se apropriar da cena, enquanto a realidade pesava como uma âncora no coração de todos. Clara, o que você e Ana têm a ver com tudo isso? Rafael se virou, sua voz baixa, trêmula. O silêncio gritou por respostas. Ele sentiu que a verdade estava prestes a surgir das sombras, empurrando à frente segredos devastadores. Antes que alguém pudesse responder, uma explosão ocorreu do lado de fora, fazendo a barbearia tremer. Olhos se arregalaram, e o mundo que eles conheciam desabou em caos. "Vamos sair!" gritou a prefeita. Mas Rafael sabia que a corrida não era apenas para escapar. Agora, o jogo tinha mudado. O que quer que estivesse oculto nas sombras estava prestes a ser revelado. A história que pensavam conhecer ruía, e entre todos ali, a verdadeira natureza de cada um começava a se desprender. A dúvida pairava no ar. Até onde eles iriam para proteger seus segredos? "Vamos sair!" gritou a prefeita. Mas Rafael sentiu que cada segundo estava carregado de tensão, como uma bomba relógio prestes a explodir. O som da sirene aumentava, mas ele ainda não conseguia desvendar o que estava acontecendo. Naqueles instantes, seu olhar se fixou em Clara. Ela parecia assustada, mas havia algo mais, algo que ele ainda não conseguia entender. Então,
Uma explosão furiosa ressoou do lado de fora, fazendo as janelas tremerem. O barulho cortou o silêncio e uma nuvem de fumaça e estilhaços invadiu a barbearia. Todos gritaram, e o caos estabeleceu-se. Rafael agarrou Clara pela mão, e juntos... "Apertem os cintos. Temos que sair daqui", ordenou a prefeita, puxando um grupo de pessoas em direção à saída. Rafael e Clara foram empurrados para a frente, mas algo inexplicável o fez parar. Ele virou-se lentamente. Uma figura se destacava na fumaça, parada ali como uma sombra. Era Eduardo. Mas ele não parecia o mesmo. O sangue sequestrado de seu peito agora se misturava à fumaça. E sua expressão era de desespero, mas também de determinação. "Rafael!" gritou ele com uma voz que ressoava como um eco distante. "Você não pode confiar na prefeita. Ela faz parte de tudo isso." As palavras de Eduardo cortaram Rafael como uma faca. Ele viu os olhos de Clara se arregalarem, repletos de dúvida. "O que você está dizendo? Eduardo, você está delirando." O pânico se apoderou dele, mas a voz de seu amigo soava clara, mesmo entre o tumulto. "A gravação é mais importante do que você imagina. Clara, faça-o acreditar." E antes que Rafael pudesse responder, uma nova explosão abalou o lugar e a estrutura da barbearia começou a ceder. Eduardo cambaleou e no instante em que Rafael foi se mover para ajudar, uma das paredes desabou. Um grito ecoou, mas não era de Eduardo, era de Clara. Rafael se virou só a tempo de ver o olhar aterrorizado dela enquanto a fumaça a engolia. "Clara!" ele gritou, lançando-se em sua direção, mas o caos estava implacável. Sem ao menos pensar, ele mergulhou na fumaça, sua visão tornando-se uma névoa. O ar estava pesado e quente, e Rafael lutou contra a dor no peito e o desespero que crescia a cada segundo. Ele não conseguia encontrá-la. O cheiro de pólvora e cabelo queimado misturava-se ao ambiente, e Rafael se sentia perdido. Um novo barulho, como uma porta se abrindo, fez seu coração disparar. Então, Clara apareceu, com uma expressão que ele nunca tinha visto antes, raiva e desespero. "Eles sabiam de tudo, Rafael." A voz dela tremia, enquanto ela segurava algo apertado em sua mão. Com um gesto rápido, ela revelou um pequeno pendrive. Isso era o que Eduardo estava tentando proteger. A gravação não é só sobre a polícia. É muito maior. A mente de Rafael girou. "Maior? O que você quer dizer?" Ele se sentiu puxado para aquela revelação, mas a dor em seu coração crescia. A fumaça ao redor deles parecia um véu, e Rafael sabia que eles não tinham muito tempo. E naquele momento, a prefeita Ana apareceu, saindo da fumaça com um sorriso que não parecia seu. "Você realmente achou que poderia escapar da verdade, meus caros?" O tom dela era calmo, quase sarcástico. "A cidade inteira está sob controle, e você está prestes a perder tudo." O pânico tomou conta de Rafael. O que ela queria dizer com aquilo? Quais segredos poderiam estar escondidos por trás das palavras dela? E, mais importante, como ela teve acesso ao que Eduardo havia revelado? Antes que pudesse processar, a prefeita lançou um olhar gélido para Clara. "Acho que você não percebeu, mas a chave para tudo isso está em você, Clara." Não, eu não sou parte disso." Clara protestou, mas a incredulidade em sua voz era palpável. O tempo parecia desacelerar enquanto o entendimento começava a se formar. Rafael sentiu seu coração parar. "Clara, o que está acontecendo? O que você sabe?" E ali, entre a fumaça e a confusão, Rafael percebeu que a verdade estava mais entrelaçada do que ele imaginava.
O jogo estava prestes a mudar, e ele nem sabia quem poderia confiar. Enquanto o caos se intensificava e os segredos começavam a se revelar com ameaçadora clareza, uma nova explosão silenciou tudo mais uma vez. O que quer que estava prestes a acontecer mudaria para sempre o destino de todos eles. E Rafael não sabia se estava preparado para isso. Enquanto a fumaça densa começava a se dissipar, a prefeita Ana fixou um olhar penetrante em Clara. A chave para tudo isso está em você. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina, e Rafael sentiu um nó na garganta. Ele tentava entender o que estava acontecendo. O que Clara tinha a ver com toda essa corrupção e caos? Não sei do que você está falando, Clara gritou, os olhos cheios de desespero. Mas a prefeita parecia outra mulher, recuperando a confiança enquanto desviava a atenção de Eduardo, que estava caindo aos pedaços no chão. Rafael, você não pode acreditar nela. Ela é parte do plano. A voz de Ana soou com um tom gélido, e a confusão cresceu como uma tempestade sobre a cidade. Antes que pudesse continuar, um novo barulho ecoou na barbearia. Um estrondo seguido de estilhaços voando pelo ar. A parede lateral desabou. Todos gritaram, e Rafael escutou um sussurro em meio ao caos. Clara. Ele virou-se para ela, apenas para ver a prefeita avançar em direção a Clara, o olhar transformado em uma fúria desenfreada. Você não pode escapar do seu passado. Esse momento de angústia que precedeu tal confronto foi cortado por gritos e maldição, enquanto os policiais começavam a se mobilizar. Rafael, em um impulso de proteção, empurrou Clara para o lado, colocando-se entre ela e Ana. Pare! Gritou, o coração acelerado. Ana sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Você realmente não sabe, não é, Rafael? As palavras dela eram veneno. Então, em um gesto rápido, ela jogou um objeto no chão, uma caixa com papéis e arquivos que escapuliu de sua mochila. Os documentos se espalharam pelo chão, revelando informações sobre os segredos mais sombrios da cidade, incluindo gravações e nomes conhecidos. Isso é o que a nossa cidade precisa. Controle. Os arquivos eram mais do que provas. Era um dossiê sobre Clara. Corações pulsando, Rafael se ajoelhou, tentando juntar as peças. O que é isso? Sua voz estava trêmula. Clara se aproximou, e ao olhar para os papéis, seus olhos se arregalaram, como se estivesse diante de um fantasma. Uma carta, um documento antigo. Suas palavras saltando da página com um poder arrasador. Clara, isso é sobre você. A revelação caiu como uma bomba. O ar ficou pesado. Clara estava conectada a tudo, a corrupção, a justiça, algo que irradiava de seu passado. A prefeita riu. Você achou que poderia ser a heroína, mas é a verdadeira vilã no nosso jogo. O braço de Rafael tremeu e ele se virou para Clara. A dor estampada no rosto dela era intensa, confusa. Eu não sou! Clara gritou, sua voz carregada de emoção. Então, para surpresa de todos, uma porta no fundo da barbearia se abriu abruptamente, revelando um homem encapuzado, a entrada envolta em sombras. Ele carregava armas, e sua presença instantaneamente alterou o clima. O silêncio foi ensurdecedor. Clara virou-se para Rafael e algo mudou em seu olhar. Rafael, corra! O homem avançava, a tensão no ar crescendo como um vendaval. Você não deveria ter vindo aqui. A verdade está mais próxima do que você pode imaginar. A voz dele era fria e ameaçadora. Rafael percebeu que ele não estava sozinho. Outras figuras encapuzadas se juntavam a ele, como uma onda de escuridão se espalhando pela sala. Clara, o que você fez?
Rafael sussurrou, a confusão e o medo sufocando sua razão. O mundo parecia desabar, enquanto cada um deles encarava a verdade do lado negro que não sabiam que Clara guardava. Bem naquele momento, um farol de luz cortou a fumaça, iluminando o rosto de Clara. E em sua expressão havia uma mistura de culpa e determinação. Ela piscou para Rafael. Uma comunicação silenciosa. A revelação. Eu sou uma agente infiltrada. As palavras dela foram como uma flecha, atravessando a sanidade de Rafael. Ele não conseguia processar a enormidade do que ela acabara de dizer. Fui enviada para desvendar a corrupção, e agora estou no centro de tudo. As sombras se agitaram, e o grupo de encapuzados se aproximou, seus olhares fixos na mulher, que agora lutava para se libertar de suas próprias correntes. A confusão tomou conta. Rafael olhou para a prefeita, depois para a figura encapuzada, que avançava, pronto para atacar. Você foi usada, Clara. Todos nós fomos usados. A verdade do que acontecia o cercava, e o caos à sua volta girava a um ritmo frenético. Os olhos de Clara brilharam com lágrimas, enquanto ela encarava Rafael pela última vez. Eu só queria fazer a coisa certa. E naquele instante, ele percebeu o quão longe a mentira havia chegado. A corrupção não era apenas algo que enfrentavam. Era uma maré que arrastava todos. A figura encapuzada deu o primeiro passo em direção a Clara, e Rafael sentiu a vida sair de seu corpo. Não! Ele gritou, mas tudo estava prestes a mudar. Sem pensar, Rafael lançou-se na direção de Clara, e um grito rasgou o ar enquanto a verdade se chocava contra eles como um tsunami. O impacto os acolheu no silêncio, e com isso, tudo o que acreditavam ter acabado se tornava apenas o início. Não sabiam como sairiam daquela, mas ninguém sairia ileso. Enquanto a fumaça densa começava a se dissipar, a prefeita Ana fixou um olhar penetrante em Clara. A chave para tudo isso está em você. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina, e Rafael sentiu um nó na garganta. Ele tentava entender o que estava acontecendo. O que Clara tinha a ver com toda essa corrupção e caos? Não sei do que você está falando, Clara gritou, os olhos cheios de desespero. Mas a prefeita parecia outra mulher, recuperando a confiança enquanto desviava a atenção de Eduardo, que estava caindo aos pedaços no chão. Rafael, você não pode acreditar nela. Ela é parte do plano. A voz de Ana soou com um tom gélido, e a confusão cresceu como uma tempestade sobre a cidade. Antes que pudesse continuar, um novo barulho ecoou na barbearia. Um estrondo, seguido de estilhaços voando pelo ar. A parede lateral desabou. Todos gritaram, e Rafael escutou um sussurro em meio ao caos. Clara. Ele virou-se para ela, apenas para ver a prefeita avançar em direção a Clara, o olhar transformado em uma fúria desenfreada. Você não pode escapar do seu passado. Esse momento de angústia que precedeu tal confronto foi cortado por gritos e maldição, enquanto os policiais começavam a se mobilizar. Rafael, em um impulso de proteção, empurrou Clara para o lado, colocando-se entre ela e Ana. Pare! Gritou, o coração acelerado. Ana sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Você realmente não sabe, não é, Rafael? As palavras dela eram veneno. Então, em um gesto rápido, ela jogou um objeto no chão. Uma caixa com papéis e arquivos que escapuliu de sua mochila. Os documentos se espalharam pelo chão, revelando informações sobre os segredos mais sombrios da cidade, incluindo gravações e nomes conhecidos. Isso é o que a nossa cidade precisa. Controle. Os arquivos eram mais do que provas. Era um dossiê sobre Clara. Corações pulsando, Rafael se ajoelhou, tentando juntar as peças.
O que é isso? Sua voz estava trêmula. Clara se aproximou, e ao olhar para os papéis, seus olhos se arregalaram, como se estivesse diante de um fantasma. Uma carta, um documento antigo, suas palavras saltando da página com um poder arrasador. Clara, isso é sobre você. A revelação caiu como uma bomba. O ar ficou pesado. Clara estava conectada a tudo. A corrupção, a justiça, algo que irradiava de seu passado. A prefeita riu. Você achou que poderia ser a heroína? Mas é a verdadeira vilã no nosso jogo. O braço de Rafael tremeu, e ele se virou para Clara. A dor estampada no rosto dela era intensa, confusa. Eu não sou, Clara gritou, sua voz carregada de emoção. Então, para surpresa de todos, uma porta nos fundos da barbearia se abriu abruptamente, revelando um homem encapuzado, a entrada envolta em sombras. Ele carregava armas e sua presença instantaneamente alterou o clima. O silêncio foi ensurdecedor. Clara virou-se para Rafael e algo mudou em seu olhar. Rafael, corra! O homem avançava, a tensão no ar crescendo como um vendaval. Você não deveria ter vindo aqui. A verdade está mais próxima do que você pode imaginar. A voz dele era fria e ameaçadora. Rafael percebeu que ele não estava sozinho. Outras figuras encapuzadas se juntavam a ele, como uma onda de escuridão se espalhando pela sala. Clara, o que você fez? Sussurrou, a confusão e o medo sufocando sua razão. O mundo parecia desabar enquanto cada um deles encarava a verdade do lado negro, que não sabiam que Clara guardava. Mas antes que ele pudesse processar, um grito irrompeu da multidão. Uma mulher, conhecida de Rafael, apareceu correndo pela entrada. Era Ruth, a recepcionista da barbearia. Vamos, eles estão vindo. Em um movimento frenético, ela se lançou na direção deles. Mas em questão de segundos, a figura encapuzada se virou e meteu a mão na mochila, revelando um explosivo que brilhava sob a luz fraca da barbearia. Antes que alguém pudesse respirar, uma pequena luz vermelha acendeu-se. A sala inteira congelou em um momento, e os olhos de Rafael se arregalaram. O quê? O terror tomou conta dele, junto ao entendimento de que eram mais do que manipuladores. Eram assassinos, e o que ele havia considerado um controle, ou um plano cuidadosamente elaborado, agora parecia um motivo para matar todos ali. Clara! Ele gritou, mas a exigência da situação fazia com que tudo se tornasse um borrão. Ela estava paralisada, o olhar fixo no homem encapuzado, que agora fazia um gesto afirmativo, como se estivesse pronto para detonar a bomba. Você tem 10 segundos. A voz dele soou como uma sentença. Neste instante, Rafael percebeu que Clara não era uma agente infiltrada. Mas ele olhou para a prefeita e, em um ato de desespero, começou a correr em direção ao encapuzado, o coração pulsando no ritmo frenético da contagem. Chorando, Clara gritou. Rafael, não! Mas quando a luz vermelha começou a piscar mais rapidamente, tudo se desfez em um rugido ensurdecedor. No instante seguinte, ele sentiu a explosão chicotear o ar ao redor, lançando destroços e escuridão. Com isso, um grito ecoou, e Rafael não sabia mais se era seu ou de outra pessoa. Quando a fumaça começou a dissipar-se, ele se deu conta de que a cena que antes via se transformara. O chão estava coberto de corpos, e antes de entender o que tinha dado errado, a verdade chocante surgiu a ele. Clara não estava entre eles, e a última lembrança que ele fez da prefeita foi dela o olhando com um sorriso bem diferente, nada gentil, enquanto se retirava para as sombras. O que quer que houvesse acontecido naquela barbearia,
O impacto era muito maior do que eles podiam imaginar. O mundo deles havia mudado. A visão de corpos caídos, o eco da explosão e a presença pesada de pânico o rodeavam. Clara não estava ali. As imagens do último encontro ainda reverberavam em sua mente. O sorriso da prefeita antes da detonação. O olhar de Eduardo, preenchido com desespero e revelação. Agora, tudo estava em caos. "Clara!" gritou, mas seu eco se perdeu na confusão. Olhou em volta, tentando encontrar alguma pista, qualquer sinal de que ela estava a salvo. As pessoas corriam para todos os lados, aterrorizadas, e ele sentiu uma onda de desespero inundar seu peito. Mas a verdade começou a deixar seus lábios em um sussurro. O que estava por trás da mensagem de Eduardo? A ideia do que era importante estava se formando em sua mente como uma sombra. E então, como se o universo tivesse ouvido sua ansiedade, uma figura apareceu ao fundo, saindo da fumaça. Era Clara, mas não estava sozinha. Ao seu lado estava um homem encapuzado, e a respiração de Rafael ficou presa na garganta. O homem segurava um dispositivo em suas mãos. O que era aquilo? Uma bomba? O medo tomou conta. "Clara, cuidado!" ele gritou, mas considerando o caos, parecia um instante perdido. O encapuzado puxou a capuz para trás e Rafael ficou chocado. Era Igor, um dos policiais mais respeitados da cidade. Alguém em quem ele confiava. "Igor, o que você está fazendo com ela?" "Rafael, a voz de Clara soou insondável. Não é o que você pensa." Havia algo em seus olhos, uma mistura de determinação e terror. "Não é?" Igor interveio, a tensão se acumulando. "Então, Clara, você vai contar a ele ou vou ter que fazer isso por você?" O clima estava carregado, a sensação de traição pulsando entre eles. Rafael estava confuso, a mente rodando. "O que está acontecendo?" "Eu fui forçada a entrar para o jogo." Clara finalmente confessou, a voz tremendo. "Ana e Eduardo estão em uma rede maior. Eles manipulam todos nós, incluindo você. Uma conspiração que vai além da cidade." Rafael sentiu o chão sob seus pés tremer. "Uma conspiração? Que tipo de conspiração?" O ruído ao redor ficou distante, como se o mundo tivesse parado. As palavras dela eram uma faca cravada em seus pensamentos. "Ana e Eduardo estavam desaparecendo com pessoas, Rafael. E eu? Eu ganhei a confiança deles. Fui encarregada de gravar tudo, para que uma vez que tudo se revelasse, pudesse expor o que eles realmente eram." Lágrimas escorriam por suas bochechas. "Mas eu não sabia que isso colocaria você em perigo. Por que você nunca me disse?" A dor misturada à raiva espinhou sua voz. Ele se sentia traído, como uma marionete em suas mãos. "E o que mais está por trás disso?" Mas antes que Clara pudesse responder, Igor interrompeu, apontando o dispositivo. "Se você chegar perto dela, eu pressiono esse botão. Vá em frente e faça um movimento em falso." A sala parecia vibrar com a tensão deles, cada um pesando suas opções. "Pare com isso, Igor!" Rafael bradou. "Você não pode fazer isso com a Clara." A luz do verdadeiro horror acendeu em sua mente. "Você faz parte disso? Você está com eles?" "Agora não somos policiais, Rafael. Somos sobreviventes." Igor afirmou, seu olhar endurecendo. "A verdade é que somos todos peões neste tabuleiro. E se você quer saber, Clara é a peça mais valiosa nessa jogada. O que ela sabe poderia derrubar não apenas Ana, mas todo o sistema." Mas antes que eles pudessem se entender, uma sirene distante começou a tocar. Som de ferros rangendo e gritos vindo de fora. A polícia estava a caminho.
A sala virou um caos novamente, e Rafael olhou para Clara, o pulso acelerado. Não podemos continuar assim. E naquele instante aterrorizante, o encapuzado fez uma revelação que fez o mundo de Rafael desabar. A única maneira de sair disso é se você tomar uma decisão, Rafael. Escolha a verdade ou escolha a Clara. O tempo pareceu parar. Ele sabia que qualquer que fosse a sua escolha, mudaria tudo. E assim, o coração de Rafael disparou. O que fazer? O que realmente significava a escolha entre a amizade e a verdade? O dilema o envolvia como uma tempestade. O que ele não sabia era que essa decisão tinha ramificações que iam muito além do que poderia imaginar. As consequências do que estava prestes a acontecer se aproximavam como um rolo compressor. Ele precisava agir, mas qual era o caminho certo? O destino de Clara, e talvez de toda a cidade, dependia disso. E assim, entre a fumaça e o eco das sirenes, Rafael ficou ali, preso entre a escolha de ser um herói ou se perder na escuridão. Enquanto a fumaça densa começava a se dissipar, Rafael estava paralisado. A visão de corpos caídos, o eco da explosão e a presença pesada de pânico o rodeavam. Clara não estava ali. As imagens do último encontro ainda reverberavam em sua mente. O sorriso da prefeita antes da detonação. O olhar de Eduardo, preenchido com desespero e revelação. Agora tudo estava em caos. "Clara!" gritou, mas seu eco se perdeu na confusão. Olhou em volta, tentando encontrar alguma pista. Qualquer sinal de que ela estava a salvo. As pessoas corriam para todos os lados, aterrorizadas, e ele sentiu uma onda de desespero inundar seu peito. Então, como se o universo tivesse ouvido sua ansiedade, uma figura apareceu ao fundo, saindo da fumaça. Era Clara, mas não estava sozinha. Ao seu lado estava um homem encapuzado, e a respiração de Rafael ficou presa na garganta. O homem segurava um dispositivo em suas mãos. O que era aquilo? Uma bomba? O medo tomou conta. "Clara, cuidado!" ele gritou. Mas considerando o caos, parecia um instante perdido. O encapuzado puxou a capuz para trás, e Rafael ficou chocado. Era Igor, um dos policiais mais respeitados da cidade, alguém em quem ele confiava. "Igor, o que você está fazendo com ela?" "Rafael," a voz de Clara soou insondável. "Não é o que você pensa." Havia algo em seus olhos, uma mistura de determinação e terror. "Não é?" Igor interveio, a tensão se acumulando. "Então, Clara, você vai contar a ele ou vou ter que fazer isso por você?" O clima estava carregado, a sensação de traição pulsando entre eles. Rafael estava confuso, a mente rodando. "Que está acontecendo?" "Eu fui forçada a entrar para o jogo," Clara finalmente confessou, a voz tremendo. "Ana e Eduardo estão em uma rede maior. Eles manipulam todos nós, incluindo você. Uma conspiração que vai além da cidade." Rafael sentiu o chão sob seus pés tremer. Uma conspiração? Que tipo de conspiração? O ruído ao redor ficou distante, como se o mundo tivesse parado. As palavras dela eram uma faca cravada em seus pensamentos. Ana e Eduardo estavam desaparecendo com pessoas, Rafael. E eu ganhei a confiança deles. Fui encarregada de gravar tudo, para que uma vez que tudo se revelasse, pudesse expor o que eles realmente eram. Lágrimas escorriam por suas bochechas. "Mas eu não sabia que isso colocaria você em perigo. Por que você nunca me disse?" A dor misturada à raiva espinhou sua voz. Ele se sentia traído como uma marionete em suas mãos. E o que mais está por trás disso? Mas antes que Clara pudesse responder, Igor interrompeu,
apontando o dispositivo. Se você chegar perto dela, eu pressiono esse botão. Vá em frente e faça um movimento em falso. A sala parecia vibrar com a atenção deles, cada um pesando suas opções. Pare com isso, Igor, Rafael bradou. Você não pode fazer isso com a Clara. A luz do verdadeiro horror acendeu em sua mente. Você faz parte disso. Você está com eles. Agora não somos policiais, Rafael. Somos sobreviventes. Igor afirmou, seu olhar endurecendo. A verdade é que somos todos peões neste tabuleiro. E se você quer saber, Clara é a peça mais valiosa nessa jogada. O que ela sabe poderia derrubar não apenas Ana, mas todo o sistema. Sem aviso, a porta da barbearia se abriu com um estrondo e uma nova figura entrou, coberta de sombras. Era a prefeita Ana, mas não sozinha. Ela estava acompanhada por um grupo de homens armados, com olhares frios e determinados. A festa começou, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Agora, o jogo realmente começa. Não, não! Rafael gritou em pânico, afastando-se da figura encapuzada. Ele mal teve tempo para pensar. Uma sirene ecoou mais uma vez, mas agora não eram sirenes de polícia. Era o som de algo mais familiar, um carro de combate. A prefeita lançou um olhar furtivo para Igor. Dê a ela e tudo estará resolvido. Igor hesitou, e Rafael percebeu que o encapuzado não era simplesmente um cúmplice, mas parte da rede muito maior do que eles poderiam imaginar. Não posso. Igor começou, mas Ana interrompeu. Você não tem escolha. E naquele exato momento, o dispositivo em sua mão apitou, revelando a contagem regressiva. 10. Rafael estava atordoado. O tempo parecia parar. Clara, não! Ele gritou. E tudo o que ele queria era proteger aquela mulher, que até então parecia ser sua maior aliada. A tensão explodiu. Clara se virou para Igor, e seus olhos brilhavam com uma preocupação profunda. Você está com eles, Igor? Você? Mas a resposta estava perdida no caos que se instalou. Antes que pudessem reagir, os homens armados avançaram, e a explosão fria a seguir trouxe um impacto devastador. Rafael sentiu o chão ceder sob seus pés, a realidade se distorcer em um borrão. O que ele não sabia era que a verdadeira traição não vinha de Clara, mas da própria prefeita. O que estava acontecendo era apenas a ponta do iceberg que estava prestes a derreter, e tudo o que acreditavam saber estava prestes a desmoronar. Contudo, a reviravolta estava a um passo de se revelar, e quando o caos finalmente assentasse, Rafael precisaria fazer uma escolha: deixar o passado para trás e enfrentar a verdadeira face da corrupção. Mas essa face possuía características que ele nunca havia imaginado antes. E no final, o que realmente importaria era quem era amigo e quem era inimigo. Rafael estava paralisado. O chão tremeu sob seus pés e ele não conseguia processar o que estava acontecendo. Calem a boca! Ninguém se move! Gritou um dos capangas, e o silêncio se instalou, cortante, na barbearia. O cheiro de fumaça misturado ao do sangue deixava o ambiente pesado. Rafael sentiu uma onda de desespero lhe invadir. Era como se o tempo tivesse parado. Clara se virou para Igor, seu olhar pressentindo o que estava por vir. Igor, você não pode deixar isso acontecer. A voz dela estava cheia de emoção. Mas Igor balançou a cabeça, sua expressão imutável. Desculpe, Clara. Já não tenho escolha. Enquanto as sirenes se aproximavam,
Rafael teve um vislumbre de algo extraordinário. A prefeita Ana estava, na verdade, nervosa. Ele percebeu uma pequena tremedeira em suas mãos. O que ela escondia? A expressão dela não era de confiança, mas de medo. No instante em que ele pensou sobre isso, a luz da comédia terminou. Algo começou a estalar no ar, como se uma tensão invisível estivesse prestes a explodir. Então, no meio do caos, um grito cortou a sala. Uma pessoa da multidão, alguém conhecido de Rafael, Ruth, a recepcionista, estava no canto, fazendo gestos frenéticos e apontando para a porta dos fundos. "Acho que eles estão vindo", gritou ela. "Vou matar todos nós." As palavras reverberaram como uma bomba. Um movimento involuntário fez Rafael olhar para a entrada. O encapuzado que tinha entrado antes se movia. E o que vinha a seguir não era algo que ninguém esperava. Com um movimento ágil, o homem encapuzado arrancou a máscara e, para a surpresa de todos, revelou um rosto familiar. Era Carlos, o antigo amigo de Clara, e uma figura que havia desaparecido há anos, supostamente morto em uma operação policial. Os olhos de todos se arregalaram em choque. "Clara, eu sabia que você ainda estava viva", ele gritou, cada palavra pesada com emoção. Rafael ficou em estado de choque, a confusão e a incredulidade o dominando. Não, não pode ser. As peças começaram a se encaixar na mente dele, mas a revelação superava tudo. O que estava acontecendo? Carlos era um traidor? Um aliado inesperado? "Escute, eles estão vindo para acabar com tudo", continuou Carlos, a voz apressada. "E o que você tem em mãos, Clara, pode ser a única coisa que pode mudar tudo." Ele aproximou-se, com um olhar desesperado. A prefeita Ana, agora furiosa, se virou para Clara, seu tom gélido cortando o ar. "Você conseguiu atrair os morcos? Você realmente acreditou que poderia brincar com o jogo do poder?" A tensão na sala cresceu de um jeito que ninguém poderia aguentar. Rafael virou-se para Clara, que parecia perder o chão. "Clara, o que ele quer dizer com isso? O que você sabe? O que está em jogo aqui?" A voz dele era um sussurro, mas carregava urgência. "Eu não sei como isso aconteceu." Clara parecia em pânico. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas alguém estava emergindo. "Eu só fiz o que foi dito, para proteger a cidade, mas tudo estava um passo atrás do que eu pensava." E nesse exato momento, um barulho retumbante vindo de fora cobriu a voz dela. Um grupo de policiais com armamento pesado fez a entrada, e a cena virou um conflito iminente. "Não deixem escapar ninguém!" gritou o chefe, e Rafael sentiu a onda de pânico tomar conta novamente. Então, ao prender o olhar no indivíduo, que tinha se tornado uma sombra ao meio do tumulto, Rafa percebeu algo crucial. Carlos sorria com uma expressão que revelava mais do que um plano de salvamento. Era a certeza de que ele tinha controlado o jogo o tempo todo. Uma marionete que tinha se tornado um manipulador. "Você nunca esteve em segurança, Clara. Você foi a isca o tempo todo." As palavras dele cortaram a tensão como uma faca. O mundo ao redor de Rafael começou a desmoronar. A verdade era ainda mais sombria do que ele poderia imaginar. No mesmo instante, Clara virou-se, encarando Carlos com uma resolução inabalável. "Então você estava atrás de tudo isso. Você queria me usar." Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão ensurdecedora irrompeu de um canto aleatório, e o chão tremeu ainda mais. Rafael viu corpos voando, e tudo ao seu redor se transformou em um cenário de apocalipse. No meio da fumaça, tudo o que ele soube até agora estava em um fio, e em meio ao caos,
Enquanto as figuras cercavam Clara e Carlos, Rafael questionava tudo. Quem era vilão? Quem era herói? O que ele deveria fazer agora? Com olhos cheios de terror e confusão, ele percebeu a verdade. Ele estava diante do maior choque de sua vida. E a sociedade que conhecia poderia desabar. E a pergunta mais importante, conseguiria sair dessa com vida? O caos reinava na barbearia. A fumaça ainda se afastava lentamente, revelando rostos pálidos e atordoados. Enquanto Rafael sentia seu coração disparar, Clara estava ali. Mas a tensão entre eles tinha que ser resolvida. O choque da revelação de Carlos ainda ecoava em sua mente. Ela havia sido manipulada, e agora a cidade inteira estava em perigo. Clara! Rafael gritou. Então viu os olhos dela brilharem com desespero. Você vai ficar bem. Vamos sair daqui. Mas a prefeita Ana avançava. Os homens armados ao redor dela eram como sombras prontas para atacar. Ponto. Vocês dois não entendem. O que está em jogo aqui? Ana rugiu, enquanto o ambiente se tornava mais instável. Vocês não podem escapar do que fizemos. A cidade nos pertence. A verdade era que Rafael não sabia mais em quem confiar. O clima estava carregado de traições e jogos de poder, enquanto o terror pelos destroços ao redor acentuava um medo que crescia no peito dele. Mas Clara não estava disposta a se deixar abater. Eu não sou a isca. Eu sou a única que pode acabar com isso, ela gritou, queimando-se uma linha entre coragem e desespero. Carlos, ousando avançar, olhou para Ana. Se ela está certa, então temos que agir rápido. Não temos mais tempo. O som de sirenes mais próximas se aproximava, e Rafael sentiu uma onda de adrenalina correr por ele. Era agora ou nunca. Vamos pegar o celular, ele ordenou, vendo Clara hesitar. Você pode gravar tudo e expor essa corruptela. Eu não sei se isso vai funcionar. Ana rangiu os dentes, mas o círculo de poder ao redor dela começava a desmoronar com a pressão do momento. A prefeita tentou se sustentar, mas a verdade era que a confiança dela estava se esvaindo. Os gritos e as sirenes dos policiais estavam se unindo, formando um tsunami de caos completo. E naquele instante de fragilidade, o que deveria ser uma escolha entre a verdade e a traição se transformou na única saída do pesadelo. Agora, Clara gritou, e com um movimento rápido, pegou o celular e começou a filmar. Diga a verdade, Ana. Diga ao mundo quem você realmente é. O olhar de Ana se encheu de fúria, mas já era tarde. Em poucos segundos, um eco distante de relâmpagos e gritos em direção à barbearia tornava-se uma tempestade. E com um gesto determinado, Carlos aproximou-se dela, finalmente abraçando a coragem que lhe faltava por anos. Você não vai nos parar. A adrenalina tomando conta dele, enquanto a confusão se espalhava. Ana, enfurecida, virou-se para seus capangas, mas já era tarde demais. As máscaras de proteção tinham caído, e a corrupção estava exposta para toda a cidade. Rafael sentiu o peso do momento enquanto olhava para Clara, que agora parecia poderosa, determinada. Ele avançou, a convicção no coração, enquanto os homens armados hesitavam. As sirenes estavam mais próximas, e Rafael sabia que essa luta era mais do que uma batalha pessoal. Era uma luta pela cidade. A prefeita estava prestes a gritar uma ordem, mas as portas da barbearia se abriram, revelando a polícia. Era hora da verdade. O que está acontecendo aqui? Gritou um oficial, olhando para o cenário caótico. Neste momento, a fúria de Clara e a determinação de Rafael se uniram em um único grito. A corrupção em Nova Esperança acaba agora. As palavras ecoaram pelas paredes, e a sala parecia à beira do colapso.
Os policiais não hesitaram. A verdade de suas ações se espalhou como uma onda. Qualquer resistência da prefeita foi levada na correnteza. Ponto. A cena, uma tormenta de emoções, iluminou o futuro que eles poderiam ter. Sob o olhar atento dos oficiais, a realidade se impôs. A luta poderia estar apenas começando, mas ali, naquele momento, eles haviam conquistado uma pequena vitória pela verdade. E enquanto as algemas eram colocadas em Ana, um olhar tranquilo de Clara encontrou o de Rafael. Ele sabia que o palco ainda estava em movimento. Um novo capítulo estava prestes a se revelar. Mas a pergunta ainda pairava no ar. E o que haveria depois? Se você está tão ansioso quanto eu para saber o que vem a seguir, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e impulsionar nosso conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta reviravolta. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só